sorte no ano que inicia, né? Vem aqui e passa a virada do ano de joelhos diante do Senhor, vai te dar mais sorte. Essa é a nossa fé. Nossa sorte é o Senhor, amém? Então, o culto da virada é um culto de primícias. É claro, vai pegar as últimas horas de 2018, mas vai pegar os primeiros minutos de 2019. Então, nos primeiros minutos, pastor, o que nós fazemos nos primeiros minutos do ano? Eu não sei quanto a você, mas já tem muitos e muitos anos, desde que eu me converti, que os primeiros minutos do meu ano eu consagro ao Senhor. Eu consagro ao Senhor. Isso é espiritual. É isso que nós vamos ensinar nesse mês. Que primícia é algo espiritual. Deus é um Deus de primeiro. O que é primeiro pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Então, o primeiro tempo, o primeiro minuto. Ah, mas é só uma virada do calendário. Não veja dessa forma. Nosso Deus é um Deus de ciclos. É um Deus de etapas. Se você acha que qualquer pessoa aí no mundo fica colocando alvos, metas, e vira chave de muitas coisas, quando um ano vira, muito mais aqueles que são espirituais e conhecem os tempos de Deus. Nós precisamos discernir o tempo. A palavra do Senhor diz: conte os seus dias. Conte os seus dias, porque isso é sabedoria. Está escrito lá em Salmos. Sabedoria é contar os dias. Então, para nós não entra ano e sai ano, aniversário de casamento, aniversário disso, aniversário daquilo, como se nada tivesse acontecido. Existem ciclos de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? Então, nós estamos encerrando o ano, estamos encerrando um ciclo, e vamos entrar em outro ano, que nós cremos que o Senhor ainda fará grandes coisas entre nós. Então, por isso eu quero te convidar a estar conosco, né? Se você vai viajar de férias, talvez vai ter um recesso na sua empresa, é muito comum entre Natal e Ano Novo. Eu te encorajo, eu te convoco em nome de Jesus, né? Mesmo que você viaje entre Natal e Ano Novo, volte no dia 31 para estar conosco, porque é um culto profético, é um culto onde nós pregamos, proclamamos uma palavra para o ano de 2019, amém? E quando o culto encerra, então, ali logo meia-noite 5, meia-noite 10, logo depois que passa a virada, nós entregamos ao Senhor a nossa primeira oferta, amém? Por isso nós chamamos de oferta das primícias. Então é assim que funciona, e esse é um dos motivos pelo qual nós vamos ensinar sobre primícias, administração financeira, oferta, coração generoso neste mês. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Quantos acharam? Quantos acharam? Diga amém. Quantos não acharam? A maioria então não achou? Quem não trouxe Bíblia? Hoje você é quase indesculpável. Você tem uma Bíblia no seu celular aí, muito fácil, né? Então quem achou, diga amém. Melhorou. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com o irmão que está perto de você. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Diga assim: mesmo depois de morto, ainda fala. Nossa mensagem nessa noite é: nossas ofertas falam. Diz para o seu irmão, fala: suas ofertas falam. Vamos ter uma palavra de oração? Fecha os seus olhos. Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor. Te damos graças porque o Senhor tem nos dado espírito de sabedoria e revelação. Te damos graças porque o Senhor tem iluminado os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver o Senhor, ver a Tua palavra, ver o Teu coração. Mais uma vez nós te pedimos: inunda o nosso coração com a Tua luz, com a Tua verdade. Inunda o nosso coração com o Senhor. Tu és a verdade, Tu és a luz. A luz está em Ti e nós precisamos de Ti. Por isso, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos,
as nossas ofertas falam. Deixa eu fazer aqui para os irmãos, eu quero falar a respeito de algumas ofertas na Bíblia. Essa é uma delas, a primeira que eu vou falar, esse texto que nós lemos. Mas eu gostaria de caminhar na palavra de Deus com algumas ofertas que falam, porque as nossas ofertas também falam. Mas antes, deixa eu te fazer aqui um pano de fundo, porque infelizmente o cristianismo religioso tornou muitas coisas que deveriam ser objetivas, práticas, aplicáveis nas nossas vidas, como algo subjetivo, místico. Deixa eu te falar algo, o Evangelho e o Senhor é invisível, mas real, é espiritual, mas é verdadeiro, é místico, mas deve ser colocado em prática. Talvez eu estou falando para você, parece paradoxo, mas não é. O que a religião fez? A religião fez com que você, quando eu digo você, não quer dizer necessariamente você, mas nós, as pessoas que se envolveram assim, que aprenderam, sabe, uma teologia que não aplica, na verdade, na vida dela, e ela aprendeu algo que, do tipo, compromisso é algo relativo, oferta é algo relativo, a Bíblia, na verdade, é algo relativo. Aí eles relativizam tudo. Claro que tem coisas que são relativas, mas tem coisas que são absolutas, tem coisas que são verdadeiras, genuínas e objetivas. Então nós vivemos uma geração que diz assim: pastor, não vou poder ir na reunião, mas pode contar comigo. É o seguinte, irmão, nós vamos fazer um culto, precisamos de você aqui presente. Pastor, eu não vou, mas meu coração, em espírito, eu estou aí com vocês. Nós vemos essa geração, e aí o compromisso se tornou algo flácido. O cristianismo se tornou algo flácido. A fé se torna algo flácido. Então é muito comum você visitar uma pessoa, você ir numa pessoa e fala, não, porque eu tenho fé. Ela fala muito de fé, ela tem fé, ela tem fé. Mas o que a fé dela fez na vida dela até agora? Nada. A fé de Jesus alimentou a multidão, sim ou não? O que alimentou aquela multidão, irmãos? Foi a fé de Jesus. Aí você vai dizer que a fé de Jesus fez o quê? Não, a fé de Jesus fez uma oração forte, Jesus fez uma oração poderosa. Sabe o que aconteceu? Eles sentiram, o estômago deles sentiu como se já tivesse comido. Você acha que foi isso que aconteceu? Não! A oração de Jesus e a fé de Jesus transformou um pão, 2 pães, 3 pães, 5 pães, em milhares de pães. Multiplicou os pães, de verdade, irmãos. Multiplicou os pães, físico, prático, palpável, objetivo. Eles comeram os pães. Você entende onde eu quero chegar? A fé de Jesus fez com que moeda saísse da boca do peixe para pagar imposto. Alguém aqui paga imposto? A fé de Jesus, teve um dia que Pedro falou: Senhor, estão batendo nossa porta aí, eles querem o imposto. O que nós temos que fazer? Será que é lícito? Nós estamos aqui, nós somos do reino, nós somos de Deus, nós somos espiritual, nós somos crente, nós vamos pagar imposto? O que Jesus falou? Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. É assim ou não foi? Jesus, mas nesse momento nós não temos nada, mas nós precisamos dar. Então faz o seguinte, lança o anzol ali no rio, primeiro peixe que você pegar vai ter 2 moedas, uma você paga o seu imposto, outra você paga o meu. Aleluia! Você tem fé para a boca do peixe pagar seu imposto? Isso é fé. Um milagre fez com que Jesus pagasse imposto. Eu te pergunto, a sua fé é só aquela fé abstrata, aquela fé mística, sabe, aquela fé vaga, aquela fé que fica nas nuvens? Eu tenho fé, eu estou crescendo em fé, mas o que a sua fé realmente fez na sua vida? Sua fé foi capaz de multiplicar o pão na sua casa? Sua fé foi capaz de colocar você de um lugar em outro na sua empresa? Sua fé foi capaz de fazer você pagar sua conta quando você não tinha dinheiro? Isso é fé de verdade. Isso é evangelho
praticável. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos então colocar em prática, né? Tornar o evangelho prático. Pastor, mas ele é espiritual. É verdade, é espiritual. Existe sim o aspecto místico, porque você fala com quem você não vê. Deus é invisível. A fé não se toca. Ela é, nesse aspecto, subjetiva, mas não pode ficar somente no campo dos subjetivos. Precisa ser colocado em prática. Diga amém. Então, quando nós, né, agimos, é como se a nossa fé, nossa espiritualidade funcionasse somente para cantar corinho. Vim aqui para cantar umas canções. Aí para cantar, para orar, para jejuar, você aplica a fé. Mas para trabalhar você não aplica. Mas para fazer um curso e se aperfeiçoar e prosperar, você não aplica a fé. Você acha que fé tem a ver só com algo, só com cantar e orar. A sua espiritualidade deve ser aplicada em todas as áreas da sua vida. Diga amém. O quanto você é espiritual, dá para nós vermos aqui no culto, e dá para nós vermos lá no seu local de trabalho, e dá para nós vermos na sua casa também, principalmente na sua casa. É o quanto você é espiritual. O quanto você é espiritual não é somente para orar e louvar e cantar. A nossa vida, né, espiritual, nossa realidade espiritual, ela vai falar em tudo que nós fazemos, em tudo que nós, né, colocamos nossas mãos, em tudo que nós nos envolvemos, nas nossas prioridades, no nosso estilo de vida, nos nossos modo, né, de estabelecer nossa casa, nosso trabalho. O estilo de vida seu fala sobre a sua espiritualidade. A maneira que você lida com o dinheiro fala sobre a sua espiritualidade. A maneira que você trata a sua esposa fala sobre a sua espiritualidade. A maneira com a qual você trata seu chefe fala sobre sua espiritualidade. A maneira com a qual você trata o seu empregado fala sobre a sua espiritualidade. Vocês estão me entendendo? Amém? Isso é evangelho colocado em prática. Bom, se isso fala a respeito de nós, né, fala o nosso respeito, fala sobre a nossa fé, eu quero caminhar aqui com os irmãos em ofertas que falam. Porque a Bíblia diz, no texto que nós lemos em Hebreus, que a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Quem fala não é Abel não, quem fala é a oferta de Abel. Só você ler o texto, você vai ver, isso é português, não é revelação não. Quando você lê o texto, você vai ver que a oferta de Abel, Deus se agradou dela. E mesmo depois de ter passado, Abel passou, Abel morreu, mas a oferta que ele deu ainda continua falando. Diga assim, a minha oferta fala. Você percebe que tudo fala na verdade. Suas prioridades falam, seu casamento fala, seu trabalho fala. E hoje eu estou aqui para te ensinar que a sua oferta também fala. Fala o quê? Fala sobre as suas prioridades. Fala sobre a sua espiritualidade. Fala sobre a sua fé. Fala sobre o seu Deus. Fala para Deus, fala para o mundo espiritual. Fala sobre Deus e fala sobre você. As nossas ofertas sempre vão falar. E a primeira oferta aqui, foi o texto que eu mencionei. Agora eu queria que nós lêssemos essa oferta. A primeira oferta, se você está anotando, é que Abel nos fala de darmos o primeiro. Diga assim, Abel nos fala de darmos o primeiro. Esse texto está lá no Novo Testamento, Hebreus. Mas essa oferta foi a primeira oferta mencionada na Bíblia. Eu queria ler com você. Volta aí a sua Bíblia, no primeiro livro, livro de Gênesis, capítulo 4. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Vou percorrer aqui com os irmãos alguns textos. Então se você está com a sua Bíblia na mão, fica atento aí. Gênesis 4, versículo 2. Vamos ler. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Amém. Talvez você ache que só você não se agradaria ou não se agradou um dia que recebeu uma oferta ou um presente. Você pensa, Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai sentir isso. Mas nós estamos vendo que Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. Pastor, é possível nós, mesmo dando uma oferta ao Senhor, Ele não se agradar? A Bíblia está dizendo que é. A Bíblia está dizendo que é possível você dar uma oferta ao Senhor e Ele não se agradar dela. O Senhor não se agradou da oferta de Caim. Por quê, irmãos? Essa é a primeira oferta que eu estou mencionando para os irmãos. A oferta de Abel, que nos fala de dar o primeiro. O que é dar o primeiro? Dar o primeiro nos fala de priorizar. Dar o primeiro estabelece prioridade. Nós nunca deixamos para o final, e nós nunca deixamos sem fazer aquilo que para nós é prioridade. Se você não faz, é porque não é prioridade, porque o que é prioridade você faz. O que é prioridade você faz. Então às vezes tem aquele irmão que chega e fala: pastor, me perdoa, porque esse mês não sobrou dinheiro para o meu dízimo. Aí eu falo: filho, não sobrou porque não é dízimo. Não sobrou porque não é dízimo. Dízimo não é só 10%, dízimo são os primeiros 10%. Dízimo é aquilo que você coloca, não somente, o próprio nome dízimo é da 10ª parte, mas não somente a 10ª parte, mas a primeira parte das 10 que você fatiou. Quantos estão me entendendo? Isso é o seu dízimo, isso é o primeiro. Por quê? Porque isso nos fala de prioridade. O que é prioridade na sua vida? Então tem pessoas, por que eu falei a respeito de um cristianismo que não se aplica? É porque ele diz que tem fé, ele diz que ama a Deus, ele diz que quer mais de Deus, mas quando ele recebe o salário, tem RGE Sul, tem a companhia de água, tem o dono da casa, tem a NET, tem a Vivo, tem o Netflix, tem o vizinho que está devendo a parcela, tem o Bradesco. Aí, esse mês deu Deus. Quando o mês não dá, é Deus. O senhor entende, né? Não deu nem para pagar o Netflix. Isso não é prioridade na sua vida. Difícil ouvir um amém falando disso. Jesus. Deus é prioridade para você? Se Deus é prioridade para você, você precisa mostrar isso na prática. Fazer da sua vida cristã uma vida que é manifesta, que é uma fé que é praticável, um evangelho que é praticável. Mas dar o primeiro também nos fala de reconhecer quem é digno de honra nas nossas vidas. Eu não sei se os irmãos aqui, eu não vejo mais isso acontecer não, mas eu tenho certeza que tem muitos que são da época aqui de aniversário, se dá o primeiro pedaço de bolo. Sim ou não? Hoje eu acho que não faz mais isso, né? Faz? Tem muitos aniversários que eu vou que não dão. Não tem isso. Eu acho que quem acabou com isso foi o politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto acabou com esse negócio de dar o primeiro pedaço. Porque eu estou fazendo aniversário aqui, eu sou um cara politicamente correto, né? Aí assim, eu cortei o bolo. E aí, pastor, para quem que vai o primeiro pedaço? Aí eu olho para a galera ali, né? Corto umas 15 fatias. Dou uma fatia para minha esposa, o Gabriel, o discípulo, né, pastor. Aí dou uma fatia para o irmão aqui, o outro ali, sempre está na minha casa. O outro aqui, não, isso aqui é dindo da minha filha. Aí o outro aqui, não. Irmãos, eu distribuí aqui os 15 pedaços, mas todos sintam-se como o primeiro, viu? Não é mais ou menos por aí? Isso é politicamente correto. Por quê? Como que eu vou dar o primeiro pedaço só para o Yuri? Eu vou ofender um monte de irmãos que vão falar: nossa, o pastor gosta mais do Yuri que de mim. É mais ou menos por aí. Então, para não ofender os outros, para os outros não ficar tristinho, magoado, aí ou eu não dou para ninguém, ou eu dou para um monte de gente. Mas você lembra que o primeiro pedaço, como é que é? Corta, o primeiro pedaço vai para quem, fulano? Aniversariante.
O primeiro pedaço vai para minha esposa. O primeiro pedaço vai para meu filho. O primeiro pedaço vai para esse irmão aqui que me abençoou demais. Toma, irmão, é seu. Como assim, pastor? É verdade. Todo mundo aqui é importante na minha vida, por isso vocês estão no meu aniversário. Mas tem alguém aqui que é mais importante, é você. Tá? Isso não é honra? Sim ou não? Isso é honra. Aí você está no meio do aniversário e fala: o pastor escolheu o irmão lá, primeiro pedaço. Que honra. No aniversário tinha 100 pessoas. Ele foi escolhido para ganhar o primeiro pedaço. Por quê? Porque dar o primeiro nos fala de reconhecer quem é digno de honra. Vocês estão me entendendo? E também dar o primeiro nos fala de dar o melhor. Dar o primeiro é dar o melhor, irmãos. Você dá o melhor quando você dá o primeiro. Você não dá o que sobra. Se você fizesse um churrasco na sua casa, convidasse muitos para comer, convidasse o Senhor também, seria muito ruim você dar para o Senhor depois todo mundo comeu. Aí a carne está meio fria, está meio borrachuda, está dura já. Aí você fala: Senhor, mas eu não esqueci de ti, viu? Come também um pedaço. Você pode dar até a maior parte para Ele, mas não foi o primeiro, não foi o melhor. Eu não sei se você já recebeu presente que te desagradou. Você já recebeu presente que te desagradou? Eu já recebi. Você já recebeu presente que não foi honra? Pastor, mas se é presente, é bênção. Se é presente, é de Deus, temos que receber. É verdade. Mas você sabe que presentes podem honrar e podem desonrar também. Vou te mostrar. Vou te dizer como. Vamos supor que eu sou um cara milionário. Aleluia. Ninguém fala amém nessas horas aí. Tá vendo? Vamos supor que eu sou um cara milionário. Você me convida para o seu aniversário, né? Você me convida para o seu aniversário. Aí, é o seguinte: o carro do Guilherme é uma Range Rover Evoque. Ele mora num duplex, né, um apartamento de luxo, Ele tem mais umas meia dúzia de casa para alugar. Ele tem uma empresa que tem centenas de funcionários. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ele é milionário. Ele tem muita grana. Mas, além disso, ele é seu amigo. Aí você convida ele para o aniversário. Aí ele chega no seu aniversário com um pacotinho e tal, e fala: irmão, não esqueci de você, né? Meu dia está corrido, acabei de chegar de uma viagem, vim do aeroporto direto para cá, mas comprei um presente para você. E você abre um pacotinho com 6 pares de meia. Aí você fala: obrigado. Esse presente honra ou desonra? Por que esse presente desonra? Porque eu sou uma pessoa que deveria dar mais. Entende isso? Agora, se a vozinha dele chega, não ganha nem o salário mínimo, ela ganha o salário mínimo de um aposentado, desconta isso ainda, ela ganha um pouquinho. E ela fala: meu filho, não esqueci de você, eu comprei aqui 6 parzinhos de meia para você, meu filho. Aí você dá um beijo nela e fala: obrigado, vó. Porque esse presente foi honra, ela lembrou de você. Como você está me entendendo? Então é relativo isso. Você pode, com a sua oferta, honrar, como pode desonrar. Se nós nos sentimos muitas vezes desonrados ou honrados, você acha que isso não se aplica ao Senhor? Sim. Não sei se você já ganhou presente que desonra. Eu já ganhei. Eu já ganhei presente mais de uma vez. Dá para contar nos dedos da mão, que foram várias vezes. Várias vezes eu ganhei presente que eu falei: ai, obrigado, né? É verdade, eu já ganhei presente, mas não é porque o presente era ruim. Às vezes era. O presente foi ruim. Não vou falar, vocês estão querendo saber o que eu ganhei, né? Não vou falar nem o que eu ganhei, nem de quem. Mas eu já ganhei presente que eu falei assim: vindo dele, se ele fosse me dar um presente, eu nem esperava que ele me desse um presente, mas já que ele quis me dar, eu achava que ele ia me dar uma coisa melhor. Ele tinha condição de dar algo melhor. É igual pastor, discipulador, os líderes têm disso. Você tem que cuidar, irmãos. Vocês que querem honrar pastor, seu líder, seu discipulador, toma cuidado quando você fala assim: nós juntamos para dar um presente, né, em comunidade, em comum para você. Isso é bênção, faça isso, isso é honra. Só que cuidado com o que você vai comprar. Eu já ganhei presente que juntou assim, muita gente. Juntou uns 30 pessoas para dar um sapato de R$30. Você fala: não é possível. Entende o que eu estou dizendo?
Mas juntou 30 pessoas, 30 pessoas para falar que me ama, para comprar um sapato de 30 pila. Ah não, isso é desonra. Não é porque sou eu, podia ser qualquer um. Se você vai juntar 30 pessoas para dar um presente, dá um presente melhor. Como vocês estão me entendendo? Eu estou falando isso aplicando aos nossos relacionamentos. Mas aí você acha que você pode gastar R$368 no pet shop, R$723 no salão, R$3.450 de parcela das férias, e aí, irmãos, vamos tirar uma oferta. Aí você pega 2 pila. Aí acho que Deus olha e fala assim: eu não sou mendigo não, você quer me dar uma esmola? Isso não é oferta, isso não honra. Quantos estão me entendendo? Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender que a oferta de Abel nos fala de dar o primeiro. Segundo, que o Senhor nos dê graça aqui com o tempo, parece que o relógio está avançando demais. 1 Crônicas capítulo 29, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 1. Diz assim, enquanto você abre aí, nós vamos lendo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Diga assim: esta obra é grande. O palácio não é para homens, mas para o Senhor. Essas foram as palavras de Davi. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus. Eu gosto dessa fala. Diga assim: ainda porque eu amo a casa do meu Deus. Isso foi o que Davi falou. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000, de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze, 100.000 talentos de ferro. O que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém. Irmãos, segunda oferta que eu quero mencionar aqui para os irmãos é Davi. Davi nos fala de um legado. Abel nos fala de dar o primeiro. Davi nos fala de um legado. Davi não quis trazer algo que não custasse nada para ele. Ele quis trazer algo que realmente tivesse valor para ele. Agora, o que Davi fez, a Bíblia diz, tocou uma geração. As nossas ofertas podem tocar gerações. A sua oferta pode ser contribuinte, pode contribuir para um legado, para uma geração. Diga amém. Foi isso que Davi fez. Essa foi a maior oferta que a Bíblia relatou. Eu fiz questão de procurar nos dias de hoje. Eu olhei o preço do grama do ouro hoje. Se você olhar no Google aí, está R$150 o preço do grama do ouro. O talento na Bíblia é uma unidade de medida, né? Tem talento lá dos mesopotâmios, dos babilônicos, dos romanos. O talento nessa época de Davi, de Israel, era aproximadamente 34 quilos. 34 quilos era um talento. Só de ouro particular de Davi foram 3.000 talentos. Se você quer saber o valor, você pega R$150 vezes 1.000,
dá 150 mil, isso vale 1 quilo. Aí multiplica por 34, vão dar alguns milhões de reais, um talento. Ele entregou 3.000 talentos. Essa foi uma oferta bilionária, se não trilionária. Maior oferta que a Bíblia relatou. Para que foi, pastor? Vê se, irmãos, ouça-me. Vê se não é espiritual. A maior oferta que a Bíblia relatou foi para a construção da casa de Deus. A maior oferta que a Bíblia relatou foi para construir o templo, que Davi não construiu, mas seu filho Salomão construiu. Eu te pergunto, quem é casa de Deus hoje? A maior oferta foi para a construção do templo. A nossa maior oferta deve ser para a edificação da casa de Deus hoje. As nossas maiores ofertas devem ser para a edificação da casa de Deus. Você pode dar ofertas lá fora, sabia disso? Você pode dar oferta movido pelo Senhor, pelo Espírito, para ajudar uma família carente que nem é da igreja, para ajudar um necessitado, uma pessoa que bate na sua porta. Você contribui, você dá esmola, você dá uma oferta, você faz isso. Mas estas ofertas, estas ajudas voluntárias, nunca deveria ser maior do que a sua oferta para edificar a casa de Deus. Quando você dá uma oferta na igreja, você está contribuindo para a edificação da casa de Deus nessa geração. Diga amém. A nossa generosidade, irmãos, em investir na obra de Deus, deixa um legado para as próximas gerações. Sabe, o começo desse texto que nós lemos fala: Salomão, meu filho, ainda é muito novo. Ele é muito novo. Mas Davi queria fazer algo. Por quê? Porque a ideia de construir a casa de Deus não veio de Salomão. A ideia veio de Davi. Foi Davi que quis construir o templo. Foi Davi que quis edificar a casa. Mas como não seria possível mais, por uma questão de idade, ele construir, esta oferta é como quem diz: meu filho é muito novo, é provável que ele não tenha essas direções todas, mas eu quero contribuir, eu não vou ficar de fora do que Deus está fazendo na minha geração e na próxima. E ele fez o quê? Ele ajuntou para o seu filho. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, está contribuindo não só para a nossa geração, mas para as próximas gerações. No dia 23 nós vamos ter a apresentação das crianças aqui. Não falte o culto dia 23. Você vai ver talvez o culto com o maior número de crianças que você já viu na videira. Nós temos aproximadamente 100 crianças nas nossas células. E mais 100 crianças estão ouvindo o evangelho nas escolas, onde as irmãs têm ido semanalmente. Você já teve curiosidade, você que é pai, ou às vezes você nem é pai, mas você já teve curiosidade para subir um dia ali em cima e ver o que está sendo ensinado para o seu filho? Eu queria que você soubesse que quando nós tiramos as crianças aqui, nós não tiramos para elas não atrapalhar o culto. Nós temos uma visão. Quando nós separamos as crianças do culto dos adultos, é para que elas possam ser ensinadas na palavra de Deus de uma maneira criativa, lúdica, uma maneira que é apropriada para a idade delas. Mas ouça-me, irmãos, principalmente os pais, os avós que trazem seus filhos e netos, nós não tiramos as crianças ali para a salinha para passar um filminho. Nós não colocamos elas ali em cima para entreter, passar um filminho da Cartoon Network, do Discovery Kids, e nem um filminho de Jesus, ainda que possa ser passado filme, para contribuir no ensino, mas o ensino da palavra de Deus, todos os domingos e nas células, está sendo passado para nossas crianças. Diga amém. Por quê? Porque nós não vamos terminar aqui essa obra, nós vamos acumular em nós e para nossos filhos, para as gerações que estão vindo. Diga glória a Deus. Agora, você sabia que a sua oferta pode abençoar as próximas gerações? As nossas ofertas podem construir um legado para os nossos filhos que estão vindo. Atos capítulo 13, versículo 36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Diga assim: Davi serviu a sua geração. Isso não está ligado com instituição, irmãos. Não estou me referindo à igreja, videira,
de Caxias do Sul como denominação, como placa, como instituição. Eu estou me referindo ao mover de Deus no nosso tempo, nos nossos dias. Davi serviu a sua geração e nós devemos servir as nossas. Como que você pode marcar a sua geração? Quando você marca pessoas. Marcar pessoas, marcar famílias, você marca a geração. Não tem a ver com instituição. Ontem eu fiquei com vontade de... A Tássia ela estava do meu lado quando eu vi. Sabe aqueles lembretes do Facebook? Sabe, né? Ontem foi um lembrete do Facebook do meu culto de envio lá em Goiânia. Dezembro de 2013. Aí nós colocamos a foto 5 anos atrás. 5 anos atrás, tinha um culto, devia ter umas 500 pessoas na nossa rede. O pastor Naor estava, naquela ocasião, comunicando do nosso envio para a rede, né, que viria outro pastor e tudo mais. Eu não coloquei lá a memória de novo, né, como é que é? Publiquei a lembrança, não publiquei a lembrança. Mas eu fiquei pensando, falando a respeito de servir. Sabe que é muito bom? Quando eu estava em Goiânia, eu me converti em Goiânia. Eu dou glória a Deus por Goiânia. Eu não sou goianiense, não sou goiano, mas Deus nos levou para lá, para salvar a minha família. Lá eu conheci minha esposa, lá eu tive minhas 2 primeiras filhas, a outra é caxiense. Mas né, Deus fez uma transformação nas nossas vidas lá. Foi lá que eu conheci o Evangelho, lá eu fui ordenado pastor, eu pastoreei lá. Mas eu sempre quis sair, eu sempre quis ser enviado. Eu sabia que Deus ia me enviar de lá. Sabe, a única oração, o único pedido que eu fazia para o Senhor é: Senhor, mas que o tempo que eu estiver aqui, que eu possa marcar pelo menos uma pessoa, eu possa marcar a vida de alguém. Eu não quero ter vivido aqui 1, 2, 3, 5 anos pastoreando, discipulando, liderando, e assim, passei, fui embora, passaram alguns anos, ninguém nem lembra de mim, porque na verdade não fiz nada significante na vida delas, eu não marquei a vida delas. Sabe o que eu louvo a Deus? Quando nós fomos embora, muitos irmãos nos procuraram, alguns até chorando para falar que nós marcamos a vida deles. Aí você fala, talvez isso pode ser só emoção, a saudade, estou indo embora e tal, mas é muito bom voltar lá, porque eu volto em Goiânia, normalmente uma vez por ano, volto em Goiânia, e eu tenho que fazer a agenda, porque, pastor, você tem que ir lá em casa, pastor, vamos fazer um churrasco, isso aqui não sei o quê, porque teve vários irmãos que falam: nossa, pastor, você marcou minha vida, não, eu quero que você vá lá em casa, eu quero que você come um churrasco comigo. Hoje uns são amigos, não são discípulos mais, amigos, se tornaram amigos, mas que podem testemunhar. E aí agora passamos em Novo Hamburgo, ficamos 4 anos lá. É muito bom poder testemunhar disso ali também. Nós vamos para lá, não falta casa para nós hospedarmos, irmãos que falam, né, você foi uma bênção nas nossas vidas. Essa semana eu estive em Novo Hamburgo a trabalho e encontrei um irmão que tinha saído da igreja. Eu tinha saído da igreja um pouco depois da minha saída, um pouco afetou a nossa saída, mas não foi só isso, aconteceram outras coisas. E nessa semana encontrei ele, né, na rua, não foi na igreja, nada, mas ele me contou, né, que ele voltou para a igreja. Pastor, nós estamos de volta na videira, estava frutificando, levando visitantes e tudo, estava testemunhando. E tinha um outro irmão comigo, que vocês conhecem, que é o Isaac. O Isaac estava comigo e ele falou assim: Isaac, estou falando aqui, na sua frente, não estou falando porque é o pastor não, mas os irmãos aqui de Novo Hamburgo sabem, eu sou discípulo do pastor Guilherme. Sabe, isso aqui não é para o meu ego, alguma coisa eu ensinei para ele. Marcar geração é marcar pessoas. Vale a pena gastar os seus dias para investir em gente. Davi marcou uma geração, nós precisamos marcar nossa geração, amém, irmãos? Terceira oferta, queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 3. Diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Diga, 300 denários. E não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava.
Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Maria nos fala de uma oferta de sacrifício. Sabe por que eu fiz questão que você repetisse 300 denários? Denário era outra unidade de medida. Denário, no Império Romano, para os romanos, era o trabalho de um dia. O salário, de um dia de trabalho. Então, as pessoas, o salário, vamos dizer assim, o salário mínimo, era baseado no denário. Então, se nós fosse pegar um dia de hoje, quanto que é o nosso salário hoje? Vai chegar a R$1.000, 930, 970. Vou arredondar para 1.000. O Bolsonaro vai arredondar para mais, eu acho. R$1.000, você divide por 30, ou 900, para ficar fácil a conta. Baixei agora o salário mínimo. No meu governo, 900. Caiu para R$30 por dia, certo? R$30 por dia, em um mês, dá esses 900 e pouco. A Bíblia diz que o perfume valia quantos? 300 denários. 300 denários é quase o salário de um ano. Um ano tem 365. Era 300. Como se fosse um salário de 10 meses. Um dinheiro de 10 meses de salário. Aí você pode multiplicar aí esses 1.000. Seria mais ou menos o quê? 9, 10 mil reais. Eu acho que 9, 10 mil reais para um perfume é caro demais. Será que esse perfume era Louis Vuitton? É muito caro, mas é claro que não era por causa da marca ou algo assim. Aquela mulher, nenhuma vez a Bíblia menciona ela sendo uma mulher de muitas posses, uma mulher rica. Ela não era assim. Maria não era uma mulher rica. É bem provável que ela guardou o perfume por muito tempo. Ela guardou como alguém que faz ali uma economia. Ela guardou o perfume, do tipo assim, talvez vou guardando, e um dia eu vendo esse perfume. E ela foi guardando, chegou o ponto que ela tinha um perfume de 10 mil reais na casa dela, e ela não era rica. Mas quando o Senhor estava na casa, ela quebrou aquele perfume, derramou todo nos pés de Jesus. Esta oferta nos fala de uma oferta de sacrifício. Preste atenção, irmãos. Talvez você já passou por lugares aí, onde todo domingo vinha um pastor na frente para falar que você tinha que dar seu Isaac. Talvez você já passou por lugares assim que toda semana, hoje é o dia da oferta de sacrifício, Deus quer seu Isaac. Sabe, nós não somos assim. Já teve momentos da minha vida que eu dei ofertas de sacrifício. Mas tem 15 anos que eu sirvo o Senhor. Mas pode contar nos dedos as vezes que eu dei ofertas de sacrifício. Mas eu já dei. Eu já dei ofertas que realmente me custaram muito. Nem todas as ofertas nos custam muito. Para esta mulher, a oferta não custou muito, a oferta custou tudo. Foi uma oferta do que ela juntou na sua vida. Talvez a oferta que um dia o Senhor vai pedir para você é aquela poupança que você estava guardando para comprar a casa própria do seu sonho. Mas Deus faz isso, pastor? Faz. Você nunca ouviu isso esse ano, pelo menos de mim. Mas hoje você está ouvindo que Deus, em algum momento, vai pedir a você uma oferta que te custe muito. Se você nunca teve essa experiência, você precisa ter. Como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, tem um dia que você tem que dar uma oferta que realmente tem valor para você. É diferente dos 10, dos 20, da nota de 50, nota de 5 que você tira toda semana na carteira. É uma oferta que realmente te custa. Essa oferta é conduzida pelo Espírito. Talvez, na oferta das primícias, no virada do ano, o Senhor vai conduzir você para dar uma oferta de sacrifício. Se Ele te conduzir, tenha coragem para obedecer a Deus. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Se Ele está te pedindo para dar algo, Ele vai te dar muito mais. Se Ele está pedindo para você dar algo, é porque Ele quer te dar muito mais. A entrega do sacrifício nos fala de uma oferta que realmente custa. Sabe, irmão, nosso tempo está avançado, me faltaria tempo para falar de várias ofertas. Me faltaria tempo para falar da oferta da viúva pobre, que nos fala de dar pouco
em meio à necessidade, representando o seu tudo. Às vezes a sua oferta é a nota de 10, mas é a nota de 10 que amanhã você tem só ela para comprar o leite do seu filho. Essa oferta, ela não é muito financeiramente, mas ela te custa muito em meio à sua necessidade. Essa é a oferta da viúva pobre. Faltaria tempo para falar da oferta de Barnabé. Atos capítulo 4, a oferta que encoraja os pastores e os líderes. Barnabé vendeu a fazenda e trouxe o valor da fazenda como oferta aos pés dos apóstolos. E isso encorajou os apóstolos a continuar pregando no Evangelho. Faltaria tempo para falar da oferta da irmã Febe, em Atos dos Apóstolos, patrocinadora do Evangelho, diz a palavra de Deus. Ou a oferta da viúva de Sarepta, que reconheceu o profeta dentro da sua casa, e a única coisa que ela tinha, ela ofertou para ele, porque reconheceu que ele era um enviado de Deus, e isso fez com que ela visse a provisão de Deus na sua casa, reconhecer o profeta. Ou talvez da oferta de Abraão. A oferta de Abraão nos fala daquele que reconhece quem nos enriqueceu. Olha para cá. Você tem carro aqui? Quem tem carro? O seu carro foi Deus que te deu? Quem tem casa? Mesmo que não seja própria, mas você mora numa casa, você reconhece que quem te colocou lá foi Deus? Você tem emprego? Você reconhece que o seu emprego foi Deus que te deu? Sim ou não? É Deus que nos dá, sim ou não? Então eu quero aqui fazer, eu sou Deus agora. Quem gostaria de receber essa nota de 2? Se alguém gostaria de receber, pode pegar. Amém. Como é que é seu nome? Marlene. Amém. Marlene, tá bom, pode sentar. Tudo na sua vida é Deus que te dá, Marlene? Sim? Tudo é Deus que te dá? Deus te deu esses R$2? Então me dá ele de volta. Você dá tranquilo? Eu te dei. Você me dá mesmo? De coração? Então peraí. Só porque você foi fiel me devolvendo isso aqui é seu agora. Pode dar um aplauso, Senhor. Você não quis vir nem pegar a nota de 2, ela quis. Ela quis vir pegar a nota de 2 e ela não hesitou em devolver os 2. Ela ganhou mais. Deus faz assim com você. O problema é que você pega aqueles 2 e fala: não, Deus, você já me deu. Me dá, filho, esses 2. Mas o Senhor já me deu. O Senhor me deu. Agora você quer de volta. Mas se você tem a postura como a Marlene teve aqui, eu recebi, foi do Senhor mesmo. Ela ainda fez mais, né? Isso aqui não estava ensaiado, não. Ela falou: eu dou de coração, pega de volta. O Senhor sempre quer te dar mais. Aleluia. Abraão reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. E quando o Senhor te pede, então, não é muito. Se o Senhor te pedir seu carro, é muito. Se o Senhor te pedir uma oferta que em cifras seja na casa de 3 cifras, é muito. Talvez seja muito diante das suas necessidades, mas não pode ser muito se comparado ao que Ele tem te dado. Nós estamos entendendo? Amém, irmãos? Eu gostaria de encerrar falando da 4ª oferta, a oferta do Pai. O Pai fala que todo aquele que ama, dá. João 3,16, essa igreja sabe de cor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certamente essa é a oferta que mais fala nas nossas vidas. Ela fala de quê? Ela fala da nova vida que nós recebemos. Ela fala de uma nova história que começou em nós, em nosso caminho, em nossa vida. Ela fala de que nós somos transportados do império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. Ela nos fala que nós éramos escravos do pecado, hoje somos filhos da graça. Foi este o presente de Deus, porque Deus amou, Ele deu. Nosso irmão Asaf Borba foi muito feliz em compor uma canção antiga, que diz assim: eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. É verdade que é possível você dar sem amar, mas não tem como você amar e não dar nada. Você dá esmola no sinal? Você para no farol, alguém te pede um dinheiro, você dá? Eu dou. Mas sinceramente, nem conheço aquela pessoa, eu acho que eu nem amo eles. Eu dou nas lojas que eu compro roupa, eu nem sei quem que é o dono. Eu dou para minha dona do meu apartamento, eu moro de aluguel, todo mês eu tenho que dar um dinheiro para ela, eu acho caro. Eu nem amo ela, eu acho. É possível você dar dinheiro para as pessoas e não amar ela. Mas se você ama, certamente você dá. Se a sua esposa, o seu marido não é a pessoa que ganha o melhor presente seu, você está com algum problema. Eu dou presente para os irmãos, dou presente para discípulo, dou presente para os filhos, dou presente para pastor. Mas o presente mais caro normalmente eu dou para minha esposa, porque o amor que eu sinto pelos irmãos é um, o amor que eu sinto por ela é outro. O Pai nos deu porque Ele nos ama. Eu não quero que você saia daqui com um ponto de interrogação dizendo: será que eu amo mesmo a Deus? A minha questão é: você ama a Deus? É impossível você dizer que ama a Deus e não dá nada para Deus. Ele te amou, Ele não mandou um buquê de flores para você. Ele te amou, Ele não escreveu uma cartinha. Ele te amou, Ele não foi só teórico e falou assim: filho, eu te amo, viu? Você vai para o inferno, que pena, mas eu te amo. Porque Ele te amou, Ele deu o melhor. Ele deu o seu tudo, Ele deu o seu filho. Que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado para nós. Amém? Com essa mensagem, falei aqui de 4 ofertas. Essas ofertas falam. Abel nos fala de dar o primeiro. Davi nos fala de deixar um legado. Maria nos fala de dar um sacrifício. O Pai nos fala de quem ama sempre vai dar. Essa é uma igreja que ama o Senhor. Nós não seremos conhecidos como uma igreja mesquinha, como uma igreja pobre, como uma igreja miserável, como uma igreja avarenta. Nós seremos conhecidos como uma igreja próspera, como uma igreja abençoada. Nós não vamos ser uma igreja que tem dívida, nós vamos ser uma igreja que tem para dar. Eu profetizo que vai chegar um dia aonde não haverá pessoas necessitadas no nosso meio, e nós vamos recolher cesta básica, e as pessoas da rua vão passar aqui, e nós vamos abençoar os de fora, porque todos aqui são prósperos. Infelizmente, o nosso índice de dizimistas e ofertantes são muito baixos hoje. Infelizmente, uma fatia muito pequena dos irmãos compreenderam isso, estão sendo fiel ao Senhor nas suas ofertas, nos seus dízimos. Mas a minha oração é para que o Espírito de revelação enche o seu coração e você passe a viver como um mordomo. Eu não sou dono do meu dinheiro. Se eu tenho 100, 200, 1000 reais na conta ou na carteira, eu não sou dono dele, eu administro ele.
porque ele pertence ao Senhor. E se hoje o Senhor me pede 50, eu dou 50. Se amanhã ele pede 1000, eu dou 1000. Eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e coragem para obedecer a sua voz. A nossa oferta no culto da virada é a oferta O2: ouvir e obedecer. Sobre obedecer, deixa eu te falar algo, mesmo que você não entenda, viu? Obediência e compreensão são duas coisas que nem sempre andam juntas. Às vezes Deus nos pede coisas que nós não entendemos, mas precisamos obedecer. Talvez por obedecer, depois Ele vai nos mostrar, Ele vai nos explicar e nós vamos entender. A questão é que muitas pessoas param na hora que não entendem. Eu não entendo como Deus pode estar pedindo isso. Porque não entende, Ele não obedece. Não seja esse o seu testemunho. Se Deus te pede, obedeça. Depois, se você quiser entender, se Ele quiser te mostrar, você vai entender. Se não, pelo menos o testemunho de obediência você vai ter.